Olá, pessoal. Eu sou o Thiago Tesoto, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade de São Paulo, Exalc, com mestrado e doutorado na área de ciências, com ênfase em nutrição de plantas. Então, hoje a gente vai estar nessa oportunidade discutindo um pouco com vocês a importância da nutrição foliar para aumentar a eficiência das culturas. Um dos assuntos que geram muitas discussões no campo é a nutrição foliar. Dúvidas se os nutrientes entram nas folhas, se são levados para outros tecidos da planta e qual a melhor fonte são frequentes nas discussões técnicas. Assim, nessa oportunidade aqui com vocês, quero dividir algumas informações e resultados da literatura para elucidar um pouco esse tema e, principalmente, discutir como a nutrição foliar nos ajuda a aumentar a eficiência das culturas. Vamos, então, começar a nossa apresentação e caminhar para o slide 2. Uma das primeiras dúvidas é se as folhas conseguem absorver os nutrientes, já que as raízes são estruturas especializadas em absorver esses elementos. Então, vamos entender como ocorre esse processo de absorção de nutrientes. Nesta imagem da esquerda da tela, visualizamos um corte da raiz da planta em que o nutriente é internalizado, ou seja, absorvido, por diferentes mecanismos, seja ele por caminhar entre as células da raiz, que a gente chama o caminho apoplástico, ou ainda caminhar célula a célula, pelo caminho simplasto, ou ainda entrar por lesões radiculares até chegar aos vasos condutores, neste caso o xilema, que transporta o nutriente absorvido via fluxo transpiratório até as folhas. Para que tudo isso ocorra, é fundamental a presença de água no solo. Ou seja, o nutriente deve estar em solução, dissolvido na água, para que a absorção ocorra no sistema radicular. Seguindo, na imagem ao lado, a gente olha para o tecido foliar à direita da tela. Primeiro, observamos que é uma estrutura feita para não perder água, pela epiderme, por meio de uma barreira de cera, que é a cutícula. Mas por essas estruturas especializadas, que são os estômatos. Então, a troca entre o meio na folha ocorre pelos estômatos. Portanto, é muito mais desafiador o nutriente entrar pela folha do que pela raiz. Diferente da raiz, em que o meio com água e o nutriente tinham os caminhos para entrar, na folha os nutrientes podem entrar por lesões, pelos hidatódios, que são aqueles pontos que promovem a gutação na folha, muito comum de ser observado durante as primeiras horas da manhã, por poros cuticulares e pelos estômatos. Caminhando para o próximo slide, para conseguir passar por essas estruturas que comentei anteriormente, ou seja, pelos poros da cutícula, estômatos e lesões na folha, o nutriente precisa estar na forma solúvel, uma vez que é por difusão passiva que ocorre a internalização do nutriente no tecido foliar. Para isso, é importante duas coisas: a permanência por maior tempo possível da gota na superfície da folha e o contato dessa gota com o tecido foliar, que é o espalhamento da gota, como podemos observar na imagem que ilustra a penetração por difusão dos nutrientes pelos poros da cutícula no interior da folha. Seguindo para a próxima imagem, à esquerda, visualizamos a capacidade do tecido foliar em absorver o nutriente e transportar para outros tecidos. As setas em azul nesta imagem indicam onde foi aplicado o nutriente, nesse caso o fósforo, em folhas de feijoeiro. E após um certo tempo, foi detectado tanto no tecido novo, ou seja, na folha nova,
como no sistema radicular. Com isso, duas coisas importantes vale ressaltar da aplicação foliar. O transporte do nutriente aplicado na folha até outro tecido é regido pela relação fonte-dreno, ou seja, a folha tem que ser fisiologicamente madura para exportar esse nutriente para outro tecido. Assim, folhas em desenvolvimento não conseguem transportar o nutriente aplicado dela para outro tecido. E também, os nutrientes precisam apresentar mobilidade no floema. Neste caso, atenção ao cálcio e boro, pois não são transportados via floema na planta. Com detalhe maior ao boro, vamos discutir mais à frente dessa apresentação. No slide 6, portanto, vimos que na folha os nutrientes entram via poros radiculares, uma vez que através das cutículas não é possível penetrar. Ela é uma camada de cera. Ou ainda, muito se discute sobre a penetração via estomática. Embora os estômatos sejam aberturas presentes nas folhas para as trocas gasosas, eles não podem, em circunstância alguma, contribuir para a penetração foliar. O que implica na conclusão que, inevitavelmente, qualquer penetração de nutriente seja realizado pelo caminho cuticular ou pelos poros cuticulares. Isso reforça a importância da solubilidade e do espalhamento do nutriente na superfície da folha para garantir maior penetração do nutriente nas plantas. Assim, vimos até aqui que os nutrientes entram na folha por meio da difusão, o que exige nutrientes solúveis e em contato com a folha. Por meio dos poros cuticulares, ou seja, o estômato tem pouca participação nesse processo, e os nutrientes aplicados nas folhas, fonte, translocam para os tecidos dreno, folha em formação e raízes, desde que móveis no floema, com atenção especial ao cálcio e boro, que não apresentam mobilidade no floema. No slide 7, uma vez compreendido que a via foliar é uma possibilidade de aportar nutrientes nas culturas, uma segunda questão que surge é quanto de nutriente aplicar na nutrição foliar. Muitas vezes calculamos a quantidade da adubação foliar com relação à expectativa de produção da cultura, o que nos traz informações de gramas por hectare de nutrientes, que precisam ser repostos no sistema produtivo. Porém, a oferta de quantidade de nutriente para atingir os altos patamares produtivos necessariamente precisam vir do solo. Isso significa que não se constrói plantas mais eficientes e produtivas se tem alguma limitação de nutriente no solo. Há que também corrigir o solo para elevar os teores dos nutrientes acima do nível crítico, que é o limite superior da classe média de interpretação da análise de solo, como podemos observar no gráfico para garantir a quantidade de nutrientes necessária para atender o alto produtivo. Mas então, para que utilizar a adubação foliar? Na imagem seguinte, ao lado direito da tela, como podemos observar, no ambiente produtivo há vários fatores que reduzem a disponibilidade durante a condução da lavoura. Isso significa que, mesmo apresentando teores adequados no solo, ou seja, acima do nível crítico, momentaneamente pode ocorrer uma indisponibilidade do nutriente para a planta. Um exemplo disso é a calagem, que, quando realizada no ambiente produtivo, reduz a disponibilidade dos micronutrientes metálicos, como o manganês, o cobre, o zinco e o ferro, por exemplo.
Um outro exemplo é o manejo da adubação, em que o excesso de um nutriente pode reduzir a absorção de outro, como é frequente na cultura do cafeeiro, em que há uma deficiência induzida de magnésio em razão de uma adubação maior de potássio. Ainda quando olhamos para a variabilidade genética das culturas, é muito comum observarmos a campo que um cultivar ou variedade apresenta uma maior resposta ou sintomas de deficiência de um nutriente, muitas vezes no mesmo solo, o que mostra para nós que a genética também influencia na capacidade das plantas em absorver, transportar e alocar os nutrientes nas plantas. Já no solo, não podemos apenas garantir o teor acima do nível crítico, mas também avaliar as relações dos nutrientes, principalmente dos cátions, cálcio, magnésio e potássio. Ainda olhando para o solo, quando elevamos o teor de matéria orgânica, ao passo que contribuímos para a maior disponibilidade de boro, por exemplo, reduzimos a disponibilidade de cobre. E por fim, mas não menos importante, o clima, que contribui diretamente para a disponibilidade dos nutrientes no sistema produtivo. Seja muitas vezes por criar um ambiente redutor no solo, principalmente em solos encharcados por excesso de chuva, que altera a proporção de manganês e ferro e aí induz uma deficiência desses nutrientes, por exemplo, ou a própria restrição hídrica que limita a absorção dos nutrientes. Ou ainda, diretamente na planta, em que a nebulosidade reduz o fluxo transpiratório, menos nutrientes chegando às folhas, e a quantidade de fotoassimilados produzidos e transportados para a raiz, reduzindo assim a capacidade do sistema radicular em absorver os nutrientes, uma vez que demandam de energia para o processo. Portanto, temos uma oportunidade de trabalhar a nutrição foliar nas plantas, muito além de apenas complementar a adubação de solo. E é nesse slide que a gente vai, então, seguir para o próximo slide 9, que a gente vai comentar um pouco o que define a palavra nutrição quando a gente olha para o dicionário. Então, ao olhar a palavra nutrição no dicionário, a gente tem que ela pode significar alimentar, sustentar, promover, aumentar, revitalizar, restaurar, fartar, robustecer, nutrificar e avigorar. Quando trazemos isso na nutrição de plantas, podemos considerar que nutrir uma planta é alimentar quando entregamos quantidade de nutrientes, mas também promover e aumentar, quando a gente maximiza, traz eficiência através dos nutrientes. E olhando para o lado de restaurar e robustecer, estamos, na verdade, minimizando e mitigando os estresses com nutrientes. Seguindo, eu gosto muito dessa definição que descreve a nutrição foliar como um processo que engloba a aplicação do nutriente, a penetração na folha, sua integração no tecido foliar e, finalmente, sua incorporação nas células, para interferir na planta de forma a modificar seu padrão de desenvolvimento, para maximizar os processos fisiológicos e minimizar os estresses abióticos e bióticos. Assim, a nutrição foliar é uma ferramenta que permite tornar as plantas mais eficientes no ambiente produtivo. No slide 11, a gente já discutiu anteriormente que o clima, o solo, a genética e o próprio manejo da lavoura contribuem para indisponibilizar os nutrientes ao longo do ciclo.
Portanto, a adoção de uma estratégia de nutrição foliar permite minimizar esses impactos no desenvolvimento da planta. Além disso, a nutrição foliar permite minimizar os estresses bióticos e abióticos, reduzindo os efeitos do estresse térmico, do estresse hídrico, pragas e doenças e dos distúrbios nutricionais que possam ocorrer ao longo do ciclo. Por outro lado, garantir uma boa nutrição para as plantas permite que ela maximize os processos fisiológicos, proporcionando maior desenvolvimento radicular, mais assimilação de nitrogênio, mais fotossíntese e uma planta mais resistente, seja às doenças e às intempéries do ambiente produtivo. E com isso, a gente explora o potencial produtivo das culturas, garantindo maior produtividade. Seguindo, para construir plantas mais eficientes, temos que minimizar os distúrbios nutricionais, uma vez que a deficiência dos nutrientes prejudica os processos fisiológicos e impacta na produtividade potencial. E dois aspectos são importantes nesse sentido. O primeiro, que uma planta que passou por uma deficiência não recupera o processo fisiológico, igual a uma planta que não passou por deficiência. E um segundo aspecto, que há um desafio maior, ou seja, é mais difícil penetrar o nutriente numa planta deficiente do que uma planta suficiente. É o que vamos ver nos próximos slides dessa apresentação. Nesse estudo, podemos observar que uma planta deficiente em magnésio, indicado pela cor vermelha, quando o nutriente foi fornecido novamente, seja foliar ou via solo, ela recuperou o processo fisiológico, indicado pela cor da seta amarela, mas não na mesma condição de uma planta sem deficiência, aqui indicado pela cor verde. Observem que há uma diferença entre a planta sem deficiência e na planta em que foi corrigido a deficiência. Na próxima imagem, a gente vê esse mesmo efeito, podemos observar na figura ao lado direito da tela, para o micronutriente ferro. Neste outro estudo, as plantas deficientes em ferro, indicado pela seta de cor vermelha, quando recuperadas com a aplicação do nutriente, aqui também indicado pela seta de cor amarela, não recupera o processo fisiológico. Aqui ilustrado pela fotossíntese, igual a uma planta sem deficiência, indicado na seta de cor verde. Portanto, o distúrbio nutricional nas plantas impacta na eficiência dos processos fisiológicos. E uma planta deficiente não recupera o processo igual a uma planta suficiente. Seguindo no slide 15, a gente vê que algumas vezes o processo fisiológico é até recuperado. Observem que neste caso a fotossíntese, tanto da planta suficiente, seta verde, quanto da planta recuperada da deficiência, seta amarela, estão ocorrendo na mesma intensidade, na ordem de 20 micromol de CO2 por metro quadrado por segundo. Ao caminharmos para a imagem ao lado, a gente analisa que a eficiência desse processo, ou seja, o quanto está consumindo de água para assimilar o CO2 e produzir açúcar, observem que plantas recuperadas, seta amarela, são 25% menos eficientes quando comparada com as plantas que não passaram pela deficiência nutricional, a seta verde. Nesta condição, numa limitação hídrica, as plantas recuperadas da deficiência seriam mais impactadas em manter a produção de açúcar do que as plantas bem nutridas, indicando novamente a baixa eficiência da planta em situações de distúrbio nutricional.
No slide 7, a gente vai ter a oportunidade de já ver um outro estudo, onde os pesquisadores avaliaram a recuperação de plantas de soja deficiente em manganês por aplicações foliares de diferentes fontes. Neste gráfico está apresentado o teor foliar de manganês da soja. Observem que as plantas suficientes, identificado pela linha verde, apresentam um teor próximo a 80 miligramas por quilo de manganês, enquanto as plantas deficientes, aqui identificado por linhas vermelhas, esse teor foliar está próximo a 15 miligramas por quilo de manganês. Ao aplicar 3 diferentes fontes de manganês foliar, uma fonte solúvel de sulfato de manganês, uma fonte insolúvel de carbonato de manganês, um nanofertilizante, e uma fonte insolúvel de carbonato de manganês via suspensão concentrada, percebemos que a fonte que menos elevou o teor foliar foi a fonte solúvel de sulfato de manganês, com um teor aproximadamente de 60 miligramas por quilo. Já as fontes insolúveis elevaram o teor para valores superiores a 150 miligramas por quilo. Se nesta imagem eu perguntar, baseado nessas informações, quais plantas estão mais nutridas em manganês, muitos dirão categoricamente que são as plantas com teores superiores a 150 miligramas por quilo, correto? Pois bem, ao a gente analisar a próxima imagem, a quantidade de carboidratos solúveis dessas plantas, ou seja, a capacidade da planta em produzir açúcares de reserva para atender o potencial produtivo, observem que os maiores teores de carboidratos encontrados nas plantas são aquelas que não passaram por nenhuma deficiência, com valor próximo a 35 miligramas de carboidrato solúvel. Já as plantas deficientes em manganês apresentaram um teor de aproximadamente 15 miligramas de carboidrato solúvel, evidenciando que a deficiência impacta no processo fisiológico das plantas. Porém, quando avaliamos a recuperação dessas plantas por diferentes fontes de manganês, observem que as plantas que receberam o nutriente solúvel recuperaram a fotossíntese e atingiram valores de carboidrato solúvel próximo a 30 miligramas. Mas, de novo, atentem que a recuperação dessa planta ainda não atingiu a mesma capacidade de produzir carboidrato igual à planta sem deficiência. Porém, gostaria de chamar a atenção aqui quando analisamos as plantas que receberam fontes insolúveis de manganês para recuperar a deficiência. Observem que, apesar de apresentarem teores de manganês maior que 150 miligramas por quilo, a capacidade de produzir carboidratos dessas plantas estavam da mesma ordem das plantas deficientes, ou seja, próximo a 15 miligramas de carboidrato solúvel. Aqui quero deixar um alerta para o cuidado da amostragem e análise foliar. Vejam que se eu analisar simplesmente o teor foliar, não teria essa evidência que, apesar do teor estar elevado, o processo fisiológico, que neste caso é a fotossíntese, a produção de carboidrato, não está funcionando bem. Cuidado ao mostrar folhas após a aplicação foliar, que pode trazer um resultado falso positivo. Ou seja, diz que tem no tecido foliar, mas esse nutriente ficou retido na superfície e não penetrou na folha, e não fez sua função fisiológica. No próximo slide, como a gente viu anteriormente para o manganês, este trabalho traz a mesma abordagem para o nutriente zinco e ainda trazem outra informação muito importante para a eficiência da nutrição foliar. Além de amostrarem que fontes solúveis têm maior eficiência de penetração quando comparado com fontes insolúveis,
como podemos observar no gráfico à esquerda, os autores avaliaram essa eficiência de penetração em plantas bem nutridas, suficientes em zinco, e plantas deficientes em zinco. Observem que a eficiência de penetração dos nutrientes é maior nas plantas sem deficiência, representado aqui por essa coluna preta, quando comparado com as plantas deficientes, representados pela coluna cinza. Isso para as fontes solúvel de zinco. Quando avaliamos para a fonte insolúvel, nanosfertilizantes, por exemplo, a penetração é muito inferior à fonte solúvel. Na figura ao lado, observamos por imagem essa diferença, em que quanto maior a intensidade da cor vermelho na folha, vermelho alaranjado, que a gente pode observar nessa imagem, maior é a concentração de zinco que foi penetrado dentro do tecido. Observem que a diferença da intensidade de zinco para uma fonte solúvel em plantas sem deficiência do nutriente, comparado com a fonte insolúvel ao lado. E também a diferença entre a fonte solúvel em uma folha sem deficiência com uma folha deficiente abaixo dessa imagem. Quando falamos de nutrição foliar, o objetivo é entregar o nutriente dentro do tecido, dentro da folha, como na imagem de coloração mais intensa para o vermelho alaranjado. No slide 20, a gente observou até agora, então, tanto para o manganês quanto para o zinco e agora para o boro. Neste outro trabalho, os autores evidenciam que plantas deficientes em boro têm menor eficiência de penetração do nutriente do que plantas sem deficiência. Isso porque a deficiência de boro leva a alterações morfológicas no tecido foliar, conforme podemos observar nessas imagens B e D da tela, comparado com as imagens de plantas sem deficiência de boro, a imagem A e a imagem C. As plantas sem deficiência têm capacidade de absorver 3 vezes mais boro do que as plantas deficientes. Ou seja, quando visualizamos a deficiência a campo, muito do processo fisiológico já foi prejudicado e fica ainda mais difícil corrigir ou recuperar essa planta. Um outro ponto que quero chamar a atenção é a baixa capacidade de transportar o boro para outros tecidos da planta. Vejam que nesta figura de translocação do nutriente, menos de 3% do nutriente aplicado foi translocado para outros tecidos da soja. Isso também já foi observado e reportado para a cultura dos citros, por Boareto, no trabalho de absorção e mobilidade de boro, onde ele reporta que somente 3% do boro aplicado foliar foi translocado para outro tecido. No slide seguinte, a gente vai discutir muitas tecnologias que comentam, que afirmam, que aumentam a mobilidade do boro aplicado foliar, principalmente com a aplicação de boro ligado a açúcares, como neste exemplo o boro sorbitol e boro manitol. Neste trabalho, os pesquisadores evidenciaram que a associação de boro ao açúcar contribuíram para aumentar a penetração foliar, mas não a translocação, como podemos observar nesses resultados. Um importante ponto em destacar sobre a mobilidade do boro é que quem confere mobilidade do boro é a espécie, ou seja, depende da planta. Em culturas como maçã, por características da própria planta, observa uma maior mobilidade do boro no floema. Já quando caminhamos para culturas como soja, citros e café, são culturas que não apresentam todo o caminho fisiológico para transportar o boro. Portanto, são plantas de baixa mobilidade do boro aplicado.
No slide 22, como discutimos anteriormente, ou até aqui, a nutrição foliar é uma ferramenta para construir plantas mais eficientes. E para que isso seja possível, entender as formas de aumentar a eficiência da penetração dos nutrientes é fundamental. Uma das premissas para entregar o nutriente dentro da planta é garantir solubilidade, maior tempo da gota na forma líquida e maior espalhamento da gota na superfície da folha. Nesta imagem, podemos observar a diferença entre nutrientes na forma solúvel e nutrientes na forma insolúvel, os óxidos e carbonatos. Observem que na forma insolúvel, há a deposição do nutriente na superfície da folha, na cutícula, e este fica retido nessa superfície sem internalizar no tecido, evidenciado pela formação desse pó branco na superfície da folha. Porém, ao coletar essa folha e mandar para análise do laboratório, pelo próprio método analítico da análise foliar, esses nutrientes são solubilizados e reportados no laudo, como teor de nutriente na folha. Muito parecido com o que vimos naqueles resultados de alto teor de manganês e a baixa capacidade de produção de carboidratos nas plantas. Seguindo com esses resultados, no próximo slide, a gente vê os autores avaliando a eficiência de penetração dos nutrientes em razão da solubilidade e de estratégias de proteção e de formulação. E observaram que fontes insolúveis, a eficiência de penetração é da ordem de 3 a 5% do nutriente aplicado. Já quando utilizamos fontes solúveis, essa eficiência sobe para 40% a 30%. Porém, ao proteger o nutriente e associar a tecnologias de formulação, podemos aumentar a eficiência de 40% a 70%, dependendo do nutriente e do agente utilizado para proteger esse nutriente. No próximo slide, a gente encontra um trabalho clássico do professor Malavolta comparando fontes de zinco para a nutrição foliar. E observamos que há diferença de fontes utilizadas, com destaque para fontes cloreto e nitrato em maior absorção, por exemplo. Isso ocorre na maioria dos casos por essas fontes causarem pequenas injúrias na folha, então são microlesões, e facilitar a entrada dos nutrientes. Essas lesões isolam o nutriente no tecido foliar, já que a carga que chega de nutrientes é muito alta, e como observamos, pouco é transportado, ou seja, levado para outras regiões da planta. Já quando analisamos a fonte sulfato, por causar menor injúria na folha, faz com que a quantidade de nutriente penetrado seja menor. Porém, a quantidade de nutriente translocado para outras partes da planta é maior, cerca de 5 a 6 vezes quando comparado com as fontes cloreto e nitrato. Porém, é possível aumentar a eficiência de penetração e translocação quando protegemos os nutrientes, por exemplo, aumentando assim sua capacidade de penetrar e translocar, como observamos, por exemplo, na fonte de zinco quelatizato. Seguindo, no próximo gráfico ao lado, à direita da tela, temos os resultados semelhantes que foram obtidos pelo professor Hudson Carvalho, do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, da Universidade de São Paulo, em Piracicaba, em que a avaliação de 6 fontes de manganês para aplicação foliar. Observe que após 72 horas da aplicação, a maior quantidade de manganês transportado para outro tecido ocorreu com uma fonte de manganês protegido. Já fontes de manganês carbonato, manganês aminoácidos, esses valores foram aproximadamente 10 vezes menores, indicando assim que a escolha da fonte é importante para garantir penetração
e translocação do nutriente. Seguindo para o slide 26, a gente tem uma importante etapa para construir plantas mais eficientes, que é garantir que o nutriente aplicado seja incorporado no processo fisiológico. Para avaliar essa eficiência fisiológica das fontes de nutriente, neste caso em particular manganês, plantas deficientes em manganês foram recuperadas com 6 diferentes fontes do nutriente foliar e o processo fisiológico mais importante dependente do manganês foi monitorado, que é a fotólise da água. Para isso, a fluorescência da clorofila foi avaliada por imagem. Assim, quanto mais verde o tecido foliar estiver, por essa imagem de fluorescência, melhor está o funcionamento do processo fisiológico, que depende do manganês. E quanto mais vermelho estiver, menor é a eficiência desse processo fisiológico. Na imagem superior, temos uma folha sem sintomas de deficiência de manganês, e na folha abaixo temos a imagem de uma folha com sintoma de deficiência de manganês. Observem como a folha de baixo está prejudicada fisiologicamente. Na próxima imagem, visualizamos que ao aplicar uma fonte quelatizada de manganês na folha deficiente, vejam que recuperamos boa parte do processo fisiológico prejudicado pela deficiência. Na imagem seguinte, observamos que a aplicação de uma fonte sulfato de manganês também corrige essa deficiência, mas com uma menor intensidade do que a fonte de manganês quelatizado. Seguindo, na próxima imagem, recuperamos a deficiência com uma fonte fosfito, também recuperando parte do processo fisiológico. Seguindo com uma fonte de manganês EDTA, na próxima imagem, observamos que há correção, porém com uma eficiência menor que as fontes anteriores. Na imagem seguinte, a gente observa a aplicação de uma fonte de manganês aminoácidos. Também observamos uma baixa eficiência em corrigir o processo fisiológico. E, por fim, a fonte carbonato de manganês, também com uma baixa eficiência de corrigir o processo fisiológico, quando comparado com as fontes de manganês quelatizado, sulfato de manganês e fosfito de manganês. No próximo slide, a gente traz essas imagens em números. Nesse gráfico, observamos o quanto as fontes impactam na recuperação, ou ainda, na eficiência fisiológica da planta. Confirmando e reforçando o que discutimos até aqui, uma planta deficiente não recupera o processo fisiológico igual a uma planta que não passou por uma deficiência. Observem que a fonte mais eficiente recuperou 60% da capacidade do processo fisiológico, quando comparado com uma planta suficiente. Já outras fontes, pouco eficientes, recuperaram na ordem de 27% da capacidade do processo fisiológico. Isso reforça a necessidade de entendermos a importância em construir plantas mais eficientes fisiologicamente. Porém, para isso precisamos adequar as ferramentas que tragam o benefício de entregar o nutriente aplicado à sua função na planta. Caminhando para o próximo slide e já para o final dessa apresentação, vejam que a fonte utilizada entrega diferentes benefícios em cada processo da nutrição foliar. Seja ela na aplicabilidade, e aí toda a questão de segurança da aplicação, principalmente com a compatibilidade com defensivos em mistura de cauda, a capacidade da fonte em penetrar e integrar no tecido, ou seja, translocar dentro da planta, mas também a sua capacidade de incorporar no processo fisiológico, para de fato
entregar o nutriente e, assim, maximizar os processos e minimizar ou mitigar os efeitos de estresse durante a construção de uma planta mais eficiente, para buscar expressar o seu potencial produtivo. Neste sentido, temos que cada vez mais, quando falamos de nutrição foliar, buscar entender a entrega de gramas de nutrientes dentro da planta e não quantidade de nutrientes em gramas por hectare. Seguindo no slide para concluirmos, deixo aqui alguns pontos que discutiremos nesse bate-papo. Então, o primeiro ponto é que nutrientes penetram no tecido foliar e são transportados para outros tecidos. Esse transporte segue a relação fonte-dreno, como comentamos, e nutrientes imóveis no floema não são translocados, como comentado do cálcio e boro. O próximo consideração é que, embora os estômatos sejam estruturas nas folhas, eles não contribuem para a penetração dos nutrientes, ou seja, nutriente obrigatoriamente tem que passar pela cutícula, através dos poros e fissuras. E aí a solubilidade e tecnologia de aplicação contribui muito para esse ponto. Seguindo, a próxima consideração é que não se constrói plantas mais eficientes em solos com nutrientes limitantes. Solo é a garantia de quantidade de nutrientes para atender extração e exportação. Um próximo ponto é que a nutrição foliar para construir plantas mais eficientes visa principalmente minimizar os estresses e maximizar os processos fisiológicos. Ainda, uma próxima consideração é que uma planta que passou por deficiência nutricional não recupera suas funções fisiológicas igual uma planta que não passou. Então, atuar preventivamente na minimizar os distúrbios nutricionais é garantia de produzir uma planta mais eficiente no meio. Um outro ponto importante que a gente discutiu nesse momento é mais difícil corrigir uma planta deficiente do que penetrar o nutriente numa folha sem deficiência. De novo, a importância de prevenir a deficiência. Uma vez que ela apareceu, corrigir ela fica mais difícil. E, por fim, um último ponto é que diferentes fertilizantes foliares apresentam diferentes performances na planta. Entender os desafios do sistema para escolher a melhor tecnologia, seja ela de aplicação, penetração, translocação e, principalmente, eficiência fisiológica. Qual nutriente, qual ferramenta me entrega a maior eficiência fisiológica? Espero que nesse bate-papo que tivemos aqui, possamos pensar a nutrição foliar realmente como uma oportunidade de elevar a eficiência das plantas e construir estabilidade e produtividade das nossas lavouras. E, por último slide, eu agradeço a Cooper Citrus pela oportunidade e um ótimo negócios a todos. Estou à disposição. Se tiverem algumas dúvidas, pode entrar em contato. Muito obrigado.